Mano, bora pra Jijuito. Ah, putaria, velho. Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, a e esse é o continuação? quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji isso, Ito. mano? Episódio de hoje, Uzumaki, a cicatriz. Curti aí a música do Venom. Quando Kirie começou a fazer o ensino médio na cidade de Kurozu, a primeira amizade que ela fez foi com Azami Kurotani, uma garota que veio de uma escola em Midoriyama, a mesma cidade em que seu namorado Shuichi estudava. Azami era uma garota muito bonita e, apesar de ser bastante popular por esse motivo entre os garotos, ela ainda se mantinha reservada e não usava desse artifício para ganhar nenhuma vantagem. Apesar de gostar de sua amizade, com o tempo, Kirie percebeu que o melhor mesmo teria sido se elas nunca tivessem se falado, para evitar os desdobramentos macabros que viriam a acontecer. Desde o primeiro dia na escola, Azami era cortejada. Os alunos se reuniam para declarar seus sentimentos por aquela que eles viram apenas por um dia, mas Azami sempre os rejeitava como se já estivesse acostumada com as abordagens e cansada desse tipo de investida. Nas ruas, Kirie também observava de perto os homens tentarem uma chance com ela, mas tudo dava no mesmo porque aos olhos de Kirie, ela era boa em ser uma pessoa fria. Não demorou muito para que... Sabe o que eu tô ligado? O Uzumaki que a gente assistiu foi daquele cara que colecionava as coisas em espiral, virou aquela fumaça e tudo. Esse daqui é como se fosse a continuação, não é, Guto? Porque eu acho que essa mina aqui é a do cabelo. A não do cabelo escuro, a outra. Eu tenho quase certeza. Será? Eu acho que sim. Que com o passar do tempo, alguns boatos estranhos começassem a surgir. Um dia, enquanto estava na aula de educação física, uma das amigas de Kirie a aconselhou a não chegar mais perto de Azami, porque ela tinha uma má reputação de usar sua aparência para fisgar a atenção dos garotos, só para ter o prazer de rejeitá-los. Mas a maior fantasia do rumor era que essa sua capacidade vinha de sua testa. Ninguém nunca tinha visto nada por conta da franja de... Eu fui conquistada por uma também, então isso pode ser verdade. Manjo, pelo amor... Que é isso, mano? Isso aqui me conquistou, rapaz. Macho, não. Azami, mas diziam pela escola que ela tinha uma pequena cicatriz que era a fonte de todo esse poder atrativo. Além de ter ouvido o que poderia ser apenas inveja de suas amigas, Kirie foi advertida que se ainda assim ela decidisse continuar amiga de Azami, ela deveria tomar muito cuidado para não acabar perdendo seu namorado para ela. No meio da conversa, Azami se aproximou para chamar Kirie para voltar para a sala de aula, e suas amigas que já tinham ajudado a espalhar aqueles boatos, saíram depressa com a sua chegada como se tivessem visto um fantasma. Kirie não comentou nada com Azami sobre o que ela tinha ficado sabendo, mas no momento em que a acompanhou enquanto ela limpava seu rosto para tirar o suor das atividades, ela olhou de maneira desconfiada para a testa dela, e lá, ela viu uma pequena cicatriz que lembrava uma lua crescente. Meu Deus! Azami percebeu a inquietação de Kirie e na hora entendeu que as outras garotas tinham comentado porque ela já... Eu acho que essa mina aqui é a thumb da música da Dia. É? Eu acho que é. Que vai lançar? Não, que já lançou e a gente já viu. Guto, mano... Lançou e a gente já viu. Eu tô ligado. Ó. Deixa eu pegar aqui rapidão. Ó. Olha aqui, ó. É Uzumaki, o nome do mangá. Dia, Donde Ito. Ó. Ah, sim. Ó, eu acho que é a menina, ó. Tá vendo, ó? Eu acho que é ela, ó. É a mesma thumb do vídeo, essa daí também. Já sabia do que estavam falando sobre ela. Azami pediu que Kirie não acreditasse nessas mentiras, no entanto, contou que aquela cicatriz tinha um certo significado para ela porque quando ela era criança,
Ela tentou andar nas cordas de um parquinho para impressionar o garoto que ela gostava, Caiu. mas acabou caindo É por e isso com que a ela queda, usa a cicatriz franja. surgiu em sua Pra testa. esconder. Ó. Apesar de pedir para Kirie não acreditar nos rumores, Azami às vezes se perguntava se sua cicatriz realmente não tinha o poder de atrair os garotos, porque desde que a conseguiu, ela sempre teve tudo o que queria. Ela foi Mas o que popular. ainda fazia ver tudo isso como coisa de sua cabeça era que tudo não passava de uma grande coincidência. Kirie não pareceu estar convencida, mas aceitou o que Azami disse. No mesmo dia, após as aulas, Kirie ouviu a voz de Azami que corria até ela perguntando o que tinha acontecido por ela não a ter esperado para elas voltarem juntas. Mas Kirie apenas respondeu que era porque ela estaria ocupada com um outro compromisso. Azami deduziu na hora que Kirie estava falando em se encontrar com seu namorado e pediu para que ela os apresentasse, já que elas eram amigas. Kirie ficou bem relutante em fazer isso, muito provavelmente por conta do que suas amigas tinham dito sobre ela, mas Azami insistiu tanto que ela acabou aceitando. Kirie contou para ela que as coisas não Olha, estavam cara. indo muito bem para Shuichi, porque ele nem mesmo estava mais indo para a escola por conta da perda de seus pais que morreram de forma horrível. Ao chegarem na casa de Shuichi, Kirie chamou por ele, que apareceu com uma O Shuichi é o dos pregos. É? Não é, o Shuichi não é o dos pregos, né? Que até aquela mulher da modelo vai atrás dele. Não é ele, não é? Tá. uma aparência bem abatida, como se tivesse ficado sem dormir por dias por ainda estar assombrado com os eventos envolvendo as espirais. Ela apresentou Azami para ele, que o cumprimentou de maneira educada. Ao chegar tá. mais perto para apertar sua mão, Shuichi sentiu algo estranho. Uma certa energia que emanava de seu corpo e que lembrava as temíveis espirais. Shuichi deu alguns passos para trás de medo Ah, é e porque de é parecido, repente foi mal. gritou exigindo que ela fosse embora e que nunca mais aparecesse na sua frente. Kirie e Azami ficaram sem entender a rápida mudança de personalidade de Shuichi, mas elas fizeram como ele havia pedido. Kirie se desculpou pelo que aconteceu, dizendo que ele estava muito estressado, mas Azami disse que não tinha problema porque ela entendia a sua situação. É verdade, Apesar viu, de mano? dizer isso, Ou Kirie porque um é Suichi, o outro é Suichi, é uma letra. É o O. notou que Azami estava de certa forma abalada, porque depois daquelas poucas palavras, ela continuou calada todo o resto do caminho. À noite, Kirie ligou para Shuichi para saber o porquê ele reagiu daquela maneira. Ele perguntou temorizado se ela não sentia essa sensação esquisita vinda da Azami, que mais parecia como se alguém estivesse olhando para baixo de um lugar muito alto, como se a pessoa estivesse tendo uma vertigem hipnotizante. Após dizer que Kirie precisava parar de continuar saindo com ela como suas amigas também já tinham dito, ele enfim mencionou que a própria Azami era uma espiral e depois desligou o telefone, o que deixou Kirie bem assustada. Ainda com a mão no telefone, a mente de Shuichi não conseguia pensar em outra coisa, senão que as espirais tinham contaminado a amiga de Kirie. Até que, de repente, ele ouviu um barulho vindo de sua porta e, ao se aproximar com cautela, ele encontrou Azami. Shuichi perguntou gritando o que ela estava fazendo ali, É só fechar a porta apenas de para novo. ouvi-la dizer que ele tinha sido o primeiro garoto que a tinha rejeitado. Ela perguntou o motivo para isso, mas Shuichi apenas berrava apavorado para ela ir embora. Azami, que não queria aceitar ter sido rejeitada, disse que não ia sair dali de maneira alguma. Ela perguntou novamente em negação, e Shuichi sentiu vindo de sua testa o mesmo ar sinistro que emanava das espirais. Ele disse que ela estava escondendo algo por debaixo do cabelo, e Azami perguntou se Kirie tinha contado sobre sua cicatriz. Shuichi disse que aquela cicatriz era uma espiral, mas Azami, confusa, tocou na cabeça sabendo que o formato era outro.
Ele pediu que ela olhasse seu reflexo no espelho da entrada da casa e, ao fazer como ele disse, notou que o formato realmente tinha mudado para um padrão espiralado. Os olhos de Azami se arregalaram inquietos por conta daquilo que Shuichi dizia ser culpa da cidade. Ele a aconselhou a deixar aquele lugar e voltar para Midoriyama antes que fosse tarde demais. Mas em vez de seguir o aviso de Shuichi, Azami fez seus pais alugarem um apartamento na cidade de Kurozu para ela ficar o mais perto possível dele. E assim, noite após noite, Shuichi teve que aguentar as incansáveis tentativas de Azami, que estava obcecada por ele não ter sido capturado em sua teia de atração. Eventualmente, Kirie confronta Azami por ela já ter ido longe demais com tudo aquilo, porque além de Shuichi não a querer por perto, ela tinha um relacionamento com ele e não era certo que ela fizesse aquilo. Mas isso tão pouco foi importante para Azami, que apenas disse que gostava dele e que não ia desistir. De repente, um redemoinho passa violento no meio das duas e o vento levanta os cabelos de Azami. Kirie, por um breve momento, quase nem nota em sua antiga amiga aquilo que antes não existia. Mas quando seus olhos se fixam na visão grotesca, eles se arregalam. A cicatriz em sua testa estava não só com uma outra forma, mas também maior e bem profunda. A espiral tinha corroído sua pele e as linhas curvas davam voltas cada vez mais para dentro da cabeça de Azami. Kirie perguntou bem assustada o que era aquilo, mas ela apenas tapou a espiral com seus cabelos e saiu correndo. Kirie vai atrás dela, mas não consegue encontrá-la. Nesse momento, um garoto chamado Okada, que também fazia parte do grupo que era apaixonado por ela, se aproxima implorando que ela saia com ele. Azami, que dessa vez mantém a mão na testa para que seu segredo bizarro não seja revelado, diz que ela já tinha dito que não e que ele deveria entender isso. Mas Okada admite que, apesar de saber disso, ele não consegue se afastar porque existia algo nela que o fazia querer ficar perto, como se ele estivesse sendo sugado. No dia seguinte, Azami não aparece na escola e, por estar preocupada, Kirie foi até o apartamento dela, mas ninguém atendeu a porta. Ela sabia que Azami estava em casa porque ela conseguia ver pela janela a sua sombra. Quando deixou de insistir, voltou para casa e a visão do dia anterior retornou. Kirie achava que o que ela viu foi tão surreal que tudo podia ser coisa de sua cabeça. Mas apesar de querer se enganar com isso, ela sabia que isso era impossível porque seus olhos não tinham se confundido. Na testa de Azami existia uma espiral sugando seu crânio. Alguns dias depois, Shuichi ligou para Kirie e perguntou se ela conhecia alguém chamado Okada, porque ele tinha lhe telefonado pedindo para que eles se encontrassem no parque porque ele queria conversar sobre ela. Kirie disse que não sabia quem ele era, mas Shuichi deduziu que talvez ele estivesse apaixonado por ela. Shuichi encerrou a ligação após isso e Kirie ficou bem preocupada porque ela não sabia o que estava acontecendo. Seguindo as poucas informações que Shuichi lhe deu, ela caminhou à noite até o parque sentindo um pouco de medo e dizendo para si mesma que talvez devesse ter chamado seu pai para acompanhá-la. Quando Kirie cruzou uma esquina, ela encontrou Azami, que parecia estar indo para o mesmo lugar. Sem pensar duas vezes, Kirie correu até ela, que se virou lentamente quando ouviu ser chamada. Kirie perguntou preocupada o que estava acontecendo porque ela tinha parado de ir para a escola, mas Azami apenas disse, tocando em seu chapéu para tirá-lo, que ela estava se sentindo estranha porque seu olho não estava focando. Ela pediu que Kirie desse uma olhada e assim que o chapéu revelou todo o seu rosto, ou que deveria ser, ela mais uma vez foi assombrada com uma visão perturbadora. Caraca, praticamente metade do rosto de Azami estava tomado pela espiral que deixou nela um enorme buraco espiralado. E horrivelmente dentro da cicatriz, seu olho rolava lentamente pelas linhas da espiral até se perder por completo em seu centro.
Kiria gritou assustada e caiu agarrada na parede, horrorizada com o que viu. Azami a deixou com seus medos e então foi até o parque onde estava Okada e Shuichi. Quando se aproximou dos dois, Okada acenou dizendo que tinha feito como ela pediu e que agora ela deveria cumprir com o acordo porque ela tinha prometido sair com ele se ele levasse Shuichi até o parque. Mas Azami disse que ele deveria ir embora porque ele não tinha mais serventia para ela. Okada se enfureceu e tirou de forma violenta o chapéu de sua cabeça. E ao contrário de Kirie, que ainda teve um pouco de sorte no que viu, Azami mostrou para Okada um rosto ainda mais macabro, quase que totalmente dominado pela espiral. Os dois olharam para ela cheios de espanto, mas Azami apenas ria como se aquela surpresa desagradável fosse divertida para ela. Olha isso, a cabeça Mesmo sem entender nada do que estava acontecendo, Okada não conseguia se afastar dela. Ele tentou tocar na espiral, que era o motivo para ele se sentir tão atraído por Azami, e assim que suas mãos chegaram perto o suficiente, ele foi sugado pelo vórtice facial. Kirie correu nos últimos momentos em que Okada se debatia no ar por estar sendo engolido vivo e encontrou Shuichi em cima de uma árvore que disse não só que Okada tinha sido sugado, mas que Azami também estava passando pelo mesmo. Ele apontou e guiou Kirie para a continuação e fim de mais uma das coisas macabras que estavam acontecendo na cidade de Kurosu. Essa não tem adaptação não. A espiral consumiu o resto do corpo de Azami, puxando para si seu torso, braços e pernas. Vixe. No fim, restou apenas um leve rastro na areia, tão comum que qualquer outro além de Kirie e Shuichi que passasse por ali jamais imaginaria que seria o último traço de alguém que foi completamente devorado pela espiral. Fim. Cara, que Cicatriz é um dos capítulos de Uzumaki mais conhecidos por conta de sua personagem Azami, que acaba sendo em muitos momentos, quando pensamos nessa obra em específica de Junji Ito, o rosto dessa história infestada de espirais. E isso, de certa forma, é até irônico porque muitas das pessoas que não conhecem o mangá e se deparam... Na Netflix tem algumas adaptações de algumas histórias. E não é tão bom não, tá? Eu não gostei muito não. Porque eu acho que não é tão terror. Eu acho que eles deviam ter pegado, entre aspas, mais pesado no terror. Porque é muito macabro, mano. É muito macabro. Com ela estampando algum painel aleatório na internet ou até aparecendo em roupas e acessórios, vão atrás para saber de onde vem essa personagem com um rosto tão bizarro e ficam surpresas quando percebem que ela é uma figura de apenas um único capítulo e não um motor principal como a sua popularidade indica. Azami também lembra muito uma outra personagem de Junji Ito ainda mais conhecida, e essa personagem é Tomi. Ambas possuem certo magnetismo que faz os homens ficarem atraídos por elas, que em momento algum cedem aos pedidos e súplicas. O interessante é que em determinados capítulos, Tomi também fica cheia de obsessão e descontentamento quando é rejeitada. Assim como Azami quando Shuichi não cede às suas investidas. Não dá para afirmar por que a espiral escolheu Azami, já que a maioria das pessoas na cidade de Kurosu são vítimas escolhidas aparentemente de forma aleatória. Mas uma coisa que chama a atenção é que a espiral começa a consumi-la a partir do momento em que sua paixão vira obsessão. E esse vai ser um assunto que vai reverberar bastante no mangá. Quando Azami vai até a casa de Shuichi para Kirie apresentá-la, ele grita sentindo nela uma aura maligna, o que vejo mais como ele sendo sensível ao comportamento da própria espiral que se relaciona com a personagem por, de certo modo, personificar esse padrão em suas ações. Em capítulos posteriores, Shuichi comenta sobre o magnetismo da espiral em fazer as pessoas olharem fixas para seu centro. Com Azami, isso também acontece porque a sua cicatriz no meio de sua testa é vista como o motivo para os garotos ficarem tão fixados nela, e mesmo isso sendo apenas uma coincidência como a própria Azami sugere,
foi exatamente nesse ponto que a espiral se manifestou em seu corpo. No entanto, não dá para encontrar resposta para todas as perguntas, porque no fim, Azami pode ser apenas mais uma das personagens de Ito que carregam a influência de Tomi e que foi atingida de forma voraz pela maldição, assim como vai acontecer com muitas outras pessoas. O comportamento da espiral não é tão claro, e é isso que aumenta todo o seu mistério e terror. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do capítulo, de se inscrever no nosso canal e de conferir a parte 1 de Uzumaki, que está na descrição e no comentário fixado. Parte 1, essa é a parte 2 não mesmo. deixe de ativar as notificações para... Cara, o hashi quebrado. mano, eu acho muito bom. Acho que merece até mais inscritos. Porque, tipo assim, ó, o Guto falou que depois ele não é tão fã das obras. Mano, eu acho que é relacionado a tudo. O autor, ou a autora, né? Eles têm aquela inspiração fudida zona no começo. Aí, velho, dá o gás. Aí, tipo assim, mano, vou continuar. Só que toda a inspiração que, mano, foi o auge, ele já fez. E aí ele, mano, eu vou tentar fazer uma coisa ou outra. Só que não, eu acho que não tem tanto peso quanto as primeiras. Porque a primeira, mano, foi o auge da inspiração. Aí depois ele só foi um ou dois aqui, mais ou menos, pra continuar. Mas eu acho que é assim, tá? Eu não sei, não acompanhei. Eu acho que é aquela quebra. É bom, mano. bom. Aí fica mediano pra poder subir de novo. E é tipo... É igual o anime também, que é assim, né? Isso.